Muito bem. Então, a ministra Carmen Lúcia já se despedindo e deixando, então, o All-Right Summit, depois dessa palestra tão importante, né? E contando um pouco sobre também a campanha A Mentira Destrói o Seu Voto, que foi uma campanha construída, né, com participação de muitas mãos, que a Regina também participou, a All Right e tantas outras organizações jornalísticas, para fortalecer o combate à desinformação nas eleições, nesse ano que é um ano eleitoral. Então, com essa introdução de respeito ao tema principal do Summit, vamos dar início ao nosso debate sobre informação e desinformação, que é bastante caro ao jornalismo, à democracia e, portanto, à nossa sociedade como um todo. E para formar o painel Jornalismo, Desinformação e seus efeitos na periferia, eu quero chamar ao palco a Ana Regina Rego, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí, coordenadora e fundadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Bem-vinda, Ana. Pode tomar seu lugar. Também a Marcele Chagas, pesquisadora do Observatório Gênero, Raça e Territorialidade, uma voz ativa na luta antirracista e coordenadora da Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade na Comunicação. O nosso terceiro integrante é o Daniel Nardim, que me informaram que ele... Está aqui. Daniel Nardim. Me informaram que ele estava tietando a ministra. É verdade, Daniel? Depois nos conta. Então, que é líder do projeto Amazônia Vox, uma iniciativa de jornalismo de soluções a partir da Amazônia, onde organizou um banco de fontes de conhecimento sobre a região. Bem-vindo. E também a Kátia Brembati, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e será mediadora do painel. Enquanto os nossos convidados tomam, então, os seus lugares, eu explico a dinâmica desse painel, que terá 10 minutos para a exposição dos convidados, com mediação, então, da Kátia, e, na sequência, teremos espaço para uma ou duas rodadas de perguntas, que serão selecionadas pela repórter Semayá Oliveira, que, então, vocês conheceram recém, acompanha as participações do público online pelo chat. Então, de pronto, eu passo a palavra para a mediadora do nosso painel, Kátia Brembati. Tudo contigo. Olá. Olá, pessoal que está aqui presente. Olá, quem está em casa, no trabalho, nos acompanhando nesse mundo virtual, né? A gente tem os eventos presenciais que permitem esse calor humano, mas também os eventos virtuais que nos permitem ir para lugares em que talvez a gente não conseguisse presencialmente. Então, eu queria agradecer o convite da All Right, na pessoa do Domingos, para estar aqui mediando essa mesa de um assunto que é tão caro à ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu tenho o privilégio, mas também a responsabilidade de presidir no momento, uma organização para a qual o assunto desinformação é uma prioridade, tanto que a gente tem o projeto Comprova, está aqui o Sérgio Ludic, pelo Projor, mas também que representa o Comprova, que é essa enorme coalizão com tantos veículos trabalhando juntos no combate à desinformação. Um desses veículos é o Estadão Verifica, é o Estadão, e eu trabalho como repórter e editora no Estadão Verifica, então, desinformação é parte do meu dia a dia, tanto pela ABRAGE quanto pelo Estadão, também como professora na Universidade Positivo. E eu, portanto, recebo a honra aqui de mediar essa mesa. A ABRAGE também faz parte dessa campanha que foi lançada pelo TSE, que a All Right faz parte, que a ANER coordenou, né? Juntamente com várias outras entidades que estão preocupadas com a desinformação no período eleitoral. E o tema dessa mesa não poderia ser mais relevante, né? A ministra falou sobre a importância de falar de desinformação na língua das pessoas, seja
no linguajar do dia a dia, seja no próprio idioma, né? Falando, por exemplo, dos indígenas, eu me lembro que, durante a Covid, por exemplo, várias iniciativas no Brasil e em países da América Latina traziam combate à desinformação na linguagem que não é a principal, digamos, da maioria das pessoas do Brasil e dos outros países, mas que também precisava receber uma atenção, porque, senão, essas pessoas que já muitas vezes estavam em lugares isolados, como era o caso de várias comunidades indígenas que foram reportadas as situações, por exemplo, de falta de UTI, como a gente viu na Amazônia Legal, ainda também não recebiam a informação correta sobre a Covid. Hoje a gente vive uma outra pandemia, né? A chamada infodemia, a pandemia dessa desinformação. Então, a gente está com representantes que vão falar aqui, a partir das suas perspectivas, para mostrar sobre como a questão da desinformação afeta grupos de forma diferente, né? Então, a gente sabe que existem os privilegiados e as pessoas que precisam mais, né? E a gente sabe que a desinformação afeta também de uma forma desigual as pessoas. Então, eu queria começar passando a palavra. O combinado, né, foi 10 minutinhos para a gente poder ter uma parte de debate, né? Então, eu queria passar primeiro a palavra para a Ana Regina Rego. Pode ser? Obrigada, pode sim. Boa tarde. Alguém vai colocar minha apresentação, eu acho? Não? O pessoal da produção já apareceu ali. Tá lá. E eu tenho aquele negocinho. Passador de slide. Aqui, né? Gente, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, né? Conhecer todos vocês. E acho que a gente já se encontrou em algum lugar, em alguma mesa, né? Queria agradecer o convite da Alright para estar aqui, sobretudo na pessoa das meninas que fizeram contato diretamente, a Malu, a Hanna, a Bruna, parabenizar pelo evento e, sobretudo, parabenizar pela iniciativa de estar congregando aí inúmeros veículos de jornalismo nas localidades brasileiras, em todas as mais distintas localidades brasileiras. Bom, eu sou Ana Regina Rego e eu sou pesquisadora, sou jornalista, em primeiro lugar. Não, sou jornalista. Primeiro é o que você é, segundo é o que você faz, e terceiro é o que você tem como formação, como título. Então, eu sou jornalista. Estou como pesquisadora também no CNPq e no IBICT. E, dentro dessas pesquisas, a gente criou, em 2020, né, a partir da pesquisa, uma rede, aquilo que a gente chama de Rede Nacional de Combate à Desinformação. E hoje nós temos mais de 200 parceiros. Tem um cronômetro na minha frente, né? Deixa a gente tonto. E a Rede Nacional de Combate à Desinformação, ela nasce da pesquisa, não? A gente tem a pesquisa como sendo esse ponto focal de como a gente pode estar enfrentando a desinformação em nosso país. Então, nós somos uma tecnologia social, informal, digital, que nasce na academia. A nossa ideia primeira era criar uma rede a partir do jornalismo, mas a rede foi uma quebra de paradigma. Nós vimos a necessidade de formar parcerias em todas as áreas, de forma transversal, completamente. Então, nós temos parceiros que vão da filosofia à imunologia, que passa pelo pessoal da biologia, que passa pelo pessoal do direito, muita gente do direito. É claro que, sendo uma rede da comunicação, não, a gente tem um foco maior na comunicação e nas ciências da informação. Nós trabalhamos basicamente nesses eixos que estão aí, né? Pesquisa muito forte, nós temos mais de 30 grupos de pesquisa. Dessas pesquisas, eu vou destacar 3 rapidamente, que não são apenas nacionais, mas também internacionais. Uma delas, nacional, em parceria com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A gente está desenvolvendo pesquisas junto às UBSs, né, para ver como que o profissional enfrenta a desinformação nesse campo, e a gente está trabalhando para produzir um material para distribuir para o pessoal de frente, para o enfermeiro, para o médico, etc. Né? Outra pesquisa envolve... Eita, cronômetro. Outra pesquisa envolve, no momento, 5 países, né,
Brasil, Universidade Federal do Piauí, Rio de Janeiro, Fiocruz, Espanha, Nigéria, África do Sul e Bolívia, né? E a gente tem inúmeras pesquisas, e no nosso site tem um site só com pesquisas e publicações que vocês podem acessar. Jornalismo de verificação, e aí eu gostaria de destacar a COA, que estava no evento na parte da manhã, e o BEREA, que trabalha com verificação de jornalismo no ambiente religioso, que é muito importante, né? Monitoramento do debate público nas redes sociais, então, escuta social, né, a partir de diversas ferramentas, divulgação científica, acho que foi assim, um bom dos nossos parceiros durante a Covid, mas que permanecem, estão, sobretudo, nas universidades públicas, e aí a gente tem grandes sites para divulgar, e nesses parceiros da divulgação científica, para nós foi muito importante, porque a gente recebia a denúncia da desinformação através de um aplicativo que chamava Eu Fiscalizo, passava para o pessoal de fact-checking, só que a gente checava, e, como jornalismo, isso não era palatável para o WhatsApp. Isso não chegava na ponta. E aí os nossos parceiros começaram a traduzir com pequenos vídeos, com pequenos cards, e a gente começou a furar determinadas bolhas, e isso passou a circular. Isso foi muito importante durante a pandemia. Então, educação midiática, são vários parceiros também, o Palavra Aberta, o Devir Educom, aqui de Brasília, o Iandé, muita gente, não só trabalhando com formação, literacia midiática, comunicação, através das plataformas, com cursos online, com material disponibilizado, etc., mas também nos territórios, né? Direito e defesa do consumidor, né? E aí eu vou citar um dos nossos parceiros, que é o Sleep Giants, não precisa de apresentação, né? Muitos parceiros na prevenção da violência contra a mulher, no Rio, né, São Paulo também, Maranhão, Imperatriz, no Maranhão. E a gente também tem um grupo muito forte trabalhando aí pela regulação das plataformas digitais e pela regulação da inteligência artificial. Pela manhã, eu ouvi dizer assim, olha, a gente precisa fazer parceria com as plataformas. Precisamos. O digital, mas temos que ter atenção. O Digital News Report da Universidade de Oxford e do Instituto Reuters, de 2024, já nos traz o fato de que 46% dos entrevistados em todo o mundo, e no Brasil um pouco mais, no Brasil, sobretudo, no mundo um pouco menos, evitam as notícias, não? Em 2022, eram 54%. A outra coisa, as plataformas não estão entregando conteúdo jornalístico, não só no Canadá e na Austrália, mas em territórios como o Brasil. O Brasil é um laboratório. Por ser um laboratório e por a gente ter muita tensionalidade na questão da regulação, não vai entregar com muita facilidade. Então, nós temos esses temas todos que a gente atravessa, mas inúmeros outros, né, porque somos hoje quase 200 parceiros no Brasil, e não somos mais uma rede nacional, somos uma rede internacional. Os nossos valores é trabalhar com sinergia, com empatia, com partilha, então estão convidados para vir para a rede, todos. Os nossos saberes, a gente acredita em ressonância, não? A gente acredita em saberes confluentes e transfluentes. E aqui está a rede, o nosso site. E eu gostaria que vocês dessem uma entrada depois para dar uma olhada, porque a gente tem um menu de parceiros, e nesse menu vocês podem entrar em cada um desses parceiros, em cada uma das páginas dos parceiros, seja nas redes sociais, seja em site, etc., e ver cada projeto, quando foi desenvolvido, como está sendo desenvolvido, qual o tipo de ação que todos os parceiros fazem, desde grupos de pesquisa até atividades de instituições no Brasil e instituições que são parceiras nossas em outros países, né? Nós temos esse site de pesquisas e publicações, como eu falei, e lá você vai encontrar desde artigos científicos que foram publicados pela rede, mas também para além da rede, e vocês também vão encontrar entrevistas, podcasts, etc., um material que pode servir nessa hora do combate à desinformação e de como a gente pode estar atuando, né? E aí está o nosso contato direto. E eu não vou passar, porque eu estava olhando para o cronograma, e é isso aí, gente, eu fico disponível para qualquer pergunta. Muito obrigada.
Obrigada. Perdoe o cronômetro. O cronômetro faz um efeito danado. Faz, né? Mas a gente promete retomar o debate. Das suas falas tem muito para a gente aprofundar. A gente fará isso na sequência. Marcele, conta para a gente das suas experiências. O que a gente pode contribuir para o pessoal de casa, para o pessoal que está no trabalho e para o pessoal que está aqui para discutir desinformação a partir desse contexto das periferias. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre minhas atuações. Eu estava conversando que foi difícil sintetizar em uma apresentação, porque eu faço bastante coisa. Eu sou jornalista, tenho me dedicado a trabalhar com divulgação científica de uns anos para cá. E eu trouxe essa apresentação aí tentando explicar um pouquinho tanto da pesquisa que foi iniciada na Universidade Federal Fluminense durante o meu mestrado em comunicação, que deu origem ao GERAT, que é o Observatório de Gênero, Raça e Territorialidade, a partir das minhas observações com um olhar mais de interseccionalidade entre diferentes marcadores. Então, eu vou passar aqui. Já sou eu, já falei um pouquinho, escrevi aí para vocês conseguirem dar uma olhadinha, né? Mas eu venho me dedicando a atuar não só no combate à desinformação, como também em desenvolver ações para melhorias no ecossistema de comunicação, que também reflete boa parte da desigualdade social que nós já estamos vendo aí durante a construção, enfim, a história do nosso país, né? Então, também reflete dentro do mercado de comunicação, em que esses profissionais, os profissionais dos grupos subrepresentados, acabam sendo mais impactados dentro desse mercado, principalmente quando eles estão à frente de iniciativas, sejam elas iniciativas de mídia, iniciativas de redes, diferentes iniciativas. Então, vem atuando nesse lado, mas também dentro de uma observação mais local acerca de desinformação, para buscar entender um pouco em relação às raízes da circulação de desinformação dentro de áreas que são mais impactadas, que já são as áreas normalmente vulneráveis, né? Então, a partir dessa pesquisa, a gente entende que o território ele não é igual, né? Todo território, a gente cria uma solução e vai sair distribuindo em todos os territórios. Não, o território ele impacta diretamente a construção social do indivíduo. Então, ele pode ser diferente um para o outro, né? A localidade é diferente, a construção ali daquele território é completamente diferente, a cultura, e isso impacta no que aquela pessoa vai acreditar também de informação que para ela é relevante. E a gente passa também a refletir quem são as figuras de autoridade para acreditar naquela informação que ela recebe. Porque essas pessoas desses territórios, é importante a gente falar, que a gente fala muito sobre a questão de que não tem acesso à internet, elas estão conectadas. Os últimos dados, a gente sabe que eles estão conectados. E aí estão conectados, na nossa pesquisa, que nós conseguimos obter de informações, que eles estão conectados através do celular, né, smartphone, com uma conexão de má qualidade, mas eles estão conectados, estão sendo impactados pelo sistema de informação e de desinformação também. Então, veja bem, essas pessoas que estão conectadas, elas estão sendo impactadas, elas têm uma dificuldade de acessar essa informação depois para poder conferir se aquilo ali, de fato, é verdade ou não. Nos nossos resultados, eles informaram que pode ter influenciado ali na obtenção de informações durante a pandemia, porque essa pesquisa ela começou logo na pandemia de Covid-19, né? Então, vem fazendo um recorte também da saúde, de como aprofundou também a obtenção de informações no momento de crescente infodemia, de crescente circulação de informações sobre Covid, ninguém sabendo o que era. Então, essas pessoas estavam sendo impactadas com um acesso limitado de internet, não conseguiam voltar para conferir. Então, essa construção do território afeta as crenças e os valores dessas pessoas também na obtenção de informações, em como elas lidam com as informações e com a desinformação recebida. Então, o que a gente busca nesse observatório é avaliar o que essa pessoa, quem é essa figura para essa pessoa? Figura de validação de informação. É o líder da rádio? É um líder religioso? Quem é essa figura? Né? Isso tem aí esses marcadores que eu já
mencionei também, como funciona o ecossistema de circulação de informação e desinformação dos territórios, como é que são essas relações, né, para que a gente consiga analisar e consiga criar soluções mais próximas das realidades existentes no nosso país. Lembrando que a gente tem um país extremamente plural, né, então a gente tem que lembrar que nós temos... A maioria desses desafios que nós enfrentamos são ligados aos tecidos sociais do nosso país. As grandes dificuldades existentes, as grandes desigualdades estão atreladas às discussões envolvendo inteligência artificial, tecnologia e todas essas outras discussões que nós estamos aqui, né, e estamos discutindo fora também. Então, essas pessoas falaram para a gente da nossa pesquisa com territórios do Rio de Janeiro, ali foi bem pequenininha, mas foi realmente uma pesquisa inicial, testando, validando metodologia para a gente conseguir amplificar, que é o que nós vamos fazer agora, mas a grande maioria respondeu que essas informações de amigos, parentes, realmente é algo que é importante. O que chama a atenção, que o tempo está acabando, é que elas responderam que conseguem ver valor, eles conseguem visualizar o valor no trabalho de um veículo comunitário. Mas não é o que eles procuram. Eles procuram pela informação que eles querem. Eles jogam e aí acessam essa informação, né, eles conseguem, eles reconhecem, mas não são essas principais, não é a principal forma assim, de buscar informação. Então, para sintetizar. Então, dentro esses desafios de desigualdades, também dentro do campo do impacto da desinformação em áreas já vulnerabilizadas, então, se essa pessoa tem uma informação mentirosa acerca da saúde, ela vai ter um impacto muito maior já em áreas vulneráveis, em que já não tem acesso a um sistema de saúde público de qualidade. Então, ao passo em que essa desigualdade está no campo também, amplificando, aprofundando a desigualdade social, eu também tenho trabalhado, me dedicado, junto com a Rede JP, com a Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade na Comunicação, a trazer esses grupos subrepresentados para o ecossistema de produção de informação. Então, nós começamos a atuar lá em 2018, enquanto ninguém falava de atuação em rede, porque trabalhar em coletivos, em redes, era bastante difícil, não era incentivada. Nós vivemos uma guinada política muito grande dentro daquele período. Então, nós começamos ali a discutir, ali tem algumas fotos, né? A foto com a ministra Aniele foi a entrega, junto com a Articulação pela Mídia Negra, que nós criamos junto com outros parceiros, de propostas de políticas públicas de comunicação com inclusão dessas populações. Ali também temos a foto com cerca de 6 pastas dentro do Ministério das Comunicações, junto com recebendo ali diferentes pastas, Secretaria de Comunicação, Ministério da Educação, várias pastas participaram para a entrega do material e a apresentação. Ali também tem o ministro Silvio Almeida com um prêmio que a rede tem ao lado de parceiros, que é o prêmio Mais Admirados de Jornalistas Negros e Negras, na intenção de trazer também mais destaque para o tema. Então, ele recebeu esse prêmio de personalidade do ano pela sua atuação. Ali também tem outra foto, né, que é do prêmio. Tem também um folder de inteligência artificial do curso que nós temos com a UFRJ, que é Diversidade, Inclusão e Novos Formatos no Jornalismo Pós-Cultura Digital, trazendo a população, não só jornalistas, tá? A gente abre para a sociedade civil, porque a gente entende que, no ambiente da informação, dentro da internet, todos estão ali juntos. À medida em que eles estão nas principais plataformas de produção de informação, eles precisam entender como isso funciona. Então, a gente traz também a sociedade civil para discutir esse tema e para retomar e mostrar para eles novamente a importância do papel do jornalista dentro da produção de informação, o trabalho jornalístico. Então, a gente faz essa reconexão também. Aí tem o folder da Fernanda Rodrigues, do Íris. Também trouxemos nesse curso Sara M. Lomax, que vem falar um pouco sobre sustentabilidade jornalística a partir do conteúdo diversificado. É um exemplo do URL Media, que é uma rede de jornalistas negros dos Estados Unidos. Aí, na foto, a professora Ivana Bentes, da Universidade Federal
da UFRJ, do Rio de Janeiro. Então, só para resumir, assim, é um trabalho que a gente tem se dedicado. Eu deixo aqui, por último, dados da pesquisa do nosso colega, do pessoal do Internet Lab. É uma pesquisa muito bacana que nós contribuímos sobre desigualdades sociais e sustentabilidade, que realmente reafirma o que eu já falei, né, sobre a sustentabilidade que é amplificada para esses povos dentro da área de comunicação também, que é um outro lado, mais profundo dos desertos, né? Mas que é algo que a gente também tem que avaliar, que está dentro das nossas desigualdades e os nossos problemas aí sistêmicos do nosso país. É isso, pessoal. Obrigada. O cronômetro realmente funciona. Eu queria... Ele é meio cruel, mas funciona. Eu queria reforçar o pedido para quem está nos acompanhando remotamente. A SEMAIA está ali coordenando essa parte de perguntas. Então, as falas, com certeza, já geraram algumas provocações. Aproveite esse momento e mande o seu questionamento, que a gente vai entrar, depois da fala do Daniel, numa fase de debates aqui. Daniel agora vai falar para a gente da perspectiva amazônica, bastante pela parte das fontes confiáveis, né? O que você pode contar para a gente, Daniel? Primeiro, obrigado pelo convite, e aí vou poupar tempo fazendo as saudações, porque o bom é que o relógio acabou e não explodiu nada. Eu estava meio preocupado, assim, que eu tenho um relógio aqui vermelho. Eu falei, não, tudo bem. Mas também, se pedir prorrogação, não vai ser igual das Olimpíadas, tá? Então, fica sossegado, vai ser um tempinho curto. Bom, antes de começar, até poder trazer o que a gente trouxe e está desenvolvendo como iniciativa, trago essa provocação, que aí não vou fazer aquele joguinho, fecha os olhos, não sei o que. Mas imagina quando você pensa sobre a Amazônia, o que você pensa quando você pensa sobre a Amazônia? Cada um, possivelmente, se eu fosse fazer um questionário aqui, ia trazer uma cor, possivelmente verde, floresta, rio, mas aí cada um já conseguiu pensar. Então, pode passar... Não, peraí, está aqui. Sou eu. Bom, a Amazônia, para uns, é coisa, recursos naturais, mineração, madeira e etc. Para outros, é causa. Então, rios, florestas, e temos que defender, e com certeza a gente também está nesse grupo. Mas, para nós, é tudo isso, principalmente é casa. Então, nós temos florestas, temos rios, temos povos tradicionais, mas a gente vive lá, a gente mora lá, e a gente precisa trabalhar lá. Então, aí já é um combate à desinformação, pelo desconhecimento que as pessoas, inclusive do Brasil, têm sobre a Amazônia. É povos tradicionais, são rios, são florestas, mas também é gente, são pessoas, são 30 milhões de pessoas que vivem lá. E aí a gente percebe que o mundo está falando muito sobre a Amazônia, com uma tendência de falar cada vez mais. Mas o mundo precisa ouvir mais os amazônidas. E aí, pensando, refletindo sobre isso, a gente, então, desenvolveu há um ano um trabalho em que a gente busca trabalhar nesse problema. Quais são as narrativas sobre a Amazônia? São muitas, mas como é que a gente conecta, e eu acredito muito numa boa fé, numa boa vontade de jornalistas, veículos, de empresas, de fato ouvirem mais essas vozes locais, e como é que eu reforço o protagonismo local? Eu acredito que existe um interesse genuíno por ouvir essas fontes locais, por ouvir as pessoas, conhecer mais o trabalho local. Foi então que a gente trabalhou, e aí agora em junho, completou já um ano, o Amazônia Vox, e o Sérgio está aqui, ele lembra quando era um PPT, que inclusive agora colocamos o PPT como para lembrar que era um PPT. Peraí, que agora bagunçou tudo aqui na minha tela, está uma planilha na minha tela. Peraí, me dá um crédito, estou contando o tempo aqui. Na minha tela ficou uma planilha, agora está Pronto, vai voltar, está tudo bem. Pronto. Bom, de maneira muito resumida, o que é o Amazônia Vox? Nós somos uma plataforma digital, nós não somos um site de notícias, que, por exemplo, lá tem Liberal, tem o Diário, tem o Roma News, que o Romulo está aqui, tem um monte. A gente trabalha com 3 pilares. Um banco de fontes de conhecimento, para que jornalistas, empresas, etc., que querem falar sobre a Amazônia, encontrem fontes de conhecimento que são do território da Amazônia. Então, eu quero falar sobre clima, porque eu entrevisto, então, um meteorologista da Federal do Pará, da Federal do Amazonas e assim por diante. Mas não só conhecimento científico, que a Bore faz um trabalho muito bom nisso, mas também o conhecimento tradicional, enfim, fontes, uma ferramenta para jornalistas.
A gente tem um banco de freelancers de comunicação da Amazônia. Então, eu preciso de um fotógrafo em Belém para fazer foto de um evento. Por que eu vou gastar pagando passagem aérea, inclusive emitindo carbono, mandando um cara do Rio de Janeiro de Brasília para Belém, sendo que eu tenho inúmeros profissionais lá que eu posso contratar? Então, a gente hoje está com uma base de 700 fontes cadastradas e 615 freelancers de comunicação, nos 2 casos dos 9 estados da Amazônia. E a gente trabalha com jornalismo de soluções. Eu não vou dizer onde aumentou ou diminuiu, onde aumentou o desmatamento, por exemplo, eu não faço notícia factual. Mas eu mostro se uma... Eu estou falando vezes 2, tá? Me desculpa, mas vamos lá para poder ganhar tempo. Mas o jornalismo de soluções, eu estou como instrutor acreditado da Solutions Journalism Network, então a gente produz grandes reportagens mostrando, por exemplo, que o pré-natal é muito baixo, o índice de cobertura pré-natal na Amazônia é legal. Mas qual é o município que está conseguindo aumentar, como eles fazem, por que fazem, como é que é feito isso? Ouvindo fontes da Amazônia e trabalhando com profissionais da Amazônia. E aí tem ações complementares. A gente trabalha com educação midiática e a gente faz formações e qualificação para essas fontes e esses freelancers cadastrados na plataforma. A gente tem os canais digitais que todos os veículos digitais costumam ter. E aí, antes de chegar na educação midiática, tem isso. Em um ano, então, eu não sei quantos freelancers foram contratados, porque a plataforma é aberta, é 100% gratuito, 100% gratuito. Você pega o telefone do fotógrafo, faz um orçamento com ele, contrata ele, e eu nem fico sabendo, o que, inclusive, eu tenho que corrigir. Mas vamos lá. Em um ano, a gente já contratou, a Amazônia Vox, nós já contratamos diretamente 47 profissionais dessa base de freelancers. A gente já conseguiu, através de editais e grants, e a gente já distribuiu mais de 100 mil. E temos hoje uma equipe fixa de 12 profissionais, nós somos associados da JOR, da GEDUCA. Aí tem esse monte de bolsa, de fundação e etc., muito edital de grant que a gente corre atrás, que a gente apresenta projeto, que a gente consegue. E, felizmente, graças a Deus, mesmo quando falo graças a Deus, eu estou como fellow do CNITES, do ICFJ, do International Center for Journalists, e a gente está com apoio da Fundação Itaú e Fundação Lehman. Bom, deu certinho o tempo. A gente, então, trabalha com educação midiática. Qual é o objetivo quando a gente começou com isso? Começou o projeto com um projeto bacana, mas que eu fazia muita coisa. E a gente sabe que um revisor de texto é muito importante, que você está com o olhar viciado. Pensamos, por que não? A gente teve a sorte de encontrar a Marcela Castro, que é uma professora de português, que é a professora que todo aluno merece ter. E a Marcela topou o desafio. Então, o texto, quando está pronto, antes de ser publicado, a gente leva para a professora, ela distribui o texto para 40 estudantes, que leem, debatem, revisam e me mandam de volta. Com isso, a gente queria melhorar a compreensão dos textos, deixar os textos mais simples, sem ser simplista, combater desinformação, mas não com fact-checking, mas combater desinformação através do conhecimento de um assunto denso, como mudanças climáticas, gera conhecimento, conquistar novos públicos e valorizando vozes locais da comunidade, porque as matérias ouvem vozes locais. E tem um propósito profissional, porque, acho que eu virei jornalista, porque com 13 anos eu visitei a redação do jornal em Belém, quando eu morava no interior, que foi o Liberal, e eu fazia o jornalzinho do colégio, e eu sei o quanto isso é importante para um moleque de 13, 14 anos. Então, a gente tem a leitura, o debate, eles revisam, editam. Quando a gente publica, tem o crédito da equipe que publicou, mas tem um link para a turma, e lá que você clicando tem o nome dos 40 alunos que participaram da revisão da edição. E a gente, inclusive, tem um print aqui, a gente acaba tendo que fazer um glossário, porque eu preciso ser simples, sem ser simplista. Então, tem termos que eu não vou ficar explicando, como é que eu simplifico gases de efeito estufa. Então, a gente criou um glossário para que os jovens possam entender. Você mas isso aí dá audiência? Eu não estou competindo com os veículos que estão preocupados com audiência. Mas eu tenho uma média de 30 correções por texto, tá? Então, os moleques, eles corrigem mesmo. Tem um glossário, se envolvem. Criou na escola um negócio, o que eu posso fazer? Estão pensando em criar um blog, criar uma rádio na escola, etc. E esse pico de audiência, quando a gente publica e manda para os meninos o link da matéria publicada, e dá um pico de audiência absurdo naquele município. E a gente tem um engajamento na rede social absurdo. Espera aí que cortaram meus vídeos. Tem que dar certinho o tempo. Aqui. Espera lá, ó. Tem um vídeo dos meninos, senão... Pronto. Aí eu queria passar esse vídeo que dá o tempo certinho. Essa é a Marcela. Vê o anterior. Quase. O que tem um menino na frente. Isso, esse. E aí esses são os estudantes uma coisa que eu achei interessante lá de Santa Isabel falando sobre a iniciativa. Uma coisa que eu achei interessante foi o fato de isso ter realmente ter sido considerado, né? Já que a gente, né, nós que somos adolescentes, normalmente as pessoas olham pra gente, desconsideram tudo que a gente faz, fala e almeja, né?
Eu acho que foi bastante bom para nossa aprendizagem, que principalmente as coisas que estão acontecendo atualmente, né, no mundo, esses negócios de aquecimento global. E acho bastante bom para nossa aprendizagem. Até porque o jornalismo é muito importante para a população. Foi muito bom, né, para as pessoas ficarem por dentro do que está acontecendo na Amazônia e do aquecimento global e tudo mais. Uma experiência única que várias coisas vieram a se esclarecer na minha mente, porque, cara, foi um vocabulário totalmente diferente, um mundo diferente, então abriu novas portas assim para me pensar melhor, ter novas ideias e corrigir também, sabe? Foi uma honra participar da Amazônia Vox, porque eu fiquei muito emocionada, porque eles realmente pegaram o que te modificou para fazer as pessoas entenderem. Eles não só iludiram, eles realmente fizeram a mudança. Isso que me deixou mais impressionada, porque eu já fiz vários projetos para mudar e eles não fizeram nada. E foi a primeira vez que eu vi que eles realmente se esforçaram para que a gente entendesse. Eu achei extremamente interessante eles mostrarem nós, alunos, participando de algo extremamente grande. Eu particularmente gostei muito, achei uma experiência extremamente nova. E eu espero que isso aconteça muitas mais vezes, porque eu gostei. Achei muito interessante o editor do jornal aceitar as nossas edições para botar no jornal dele. Isso foi... Eu me senti honrado e todos os meus amigos com certeza sentiram a mesma coisa. E é isso. E é isso. Aí tem um videozinho da Marcela, que é curtinho, que dá pra gente dar tempo. Olá, eu sou a professora Marcela Castro, de Língua Portuguesa, aqui do Colégio Antônio Lemos. Participar com a Amazônia Vox de uma iniciativa voltada à educação midiática não é somente uma felicidade, é uma necessidade. Nossos alunos são nativos digitais e muitas vezes não conseguem perceber que há uma diferença muito grande entre um fato e uma opinião. Muitas vezes não conseguem perceber onde há uma notícia falsa. É crucial que as escolas tenham, sim, polos de educação midiática, principalmente em um lugar como a Amazônia, um lugar no qual se pensa na floresta em pé. Mas para que ela exista, as pessoas precisam estar de pé. E essas pessoas são, dentre muitas outras, os meus alunos e, quem sabe, os outros alunos do restante do estado. É uma felicidade fazer parte desse projeto. O Amazônia Vox está de parabéns. Vida longa a ele e à educação midiática. É isso, obrigado. Está aqui meus contatos, estou à disposição. Obrigada, Daniel. Eu tenho perguntas para vocês, imagino que o pessoal da plateia aqui também tenha dúvidas e curiosidades, mas a gente vai passar para a Semaiá, para a gente ter uma interação com o público online, saber se chegaram alguns questionamentos. Semaiá, você nos ouve, nos vê, consegue interagir com a gente? Ouço sim, ouço e vejo. Vocês também me ouvem? Ouvir, sim, só ainda não estamos te vendo. Mas eu acho que você já pode ir falando, assim que a gente resolver aqui. Olá. Cheguei. Agora tivemos também. Muito bem. Eu acho que a pergunta que chegou no chat até agora se conecta muito com essa última fala no vídeo, que é sobre opinião. Então, o Paulinho Santos perguntou: como desassociar uma opinião de fake news? E aí eu gostaria de complementar a pergunta amarrando da seguinte forma: qual a responsabilidade de quem deseja emitir uma opinião e como orientar o público sobre os cuidados ao consumir conteúdos opinativos? Você começa? Então, essa para começar. Você quer falar como pesquisadora, Ana? Pode ser. Obrigada pela pergunta e muito bom ouvir, né, as experiências. É muito bom conhecer esse país. Como separar a opinião da desinformação, né, da fake news. Eu vou relatar rapidinho um resultado de uma pesquisa que foi feita, que eu participei, Universidade Federal do Piauí e Universidade Ramon Llull de Barcelona. Nós trabalhamos com 17 países, 5 línguas, português, inglês, francês, italiano e espanhol. Mas só mídias católicas, vinculadas ao catolicismo, não cristãs como um todo, nem outras matrizes religiosas.
E, para a gente chegar lá, a maior parte dos veículos trabalhavam muito mais com um gênero informativo do que opinativo. Mas toda a desinformação estava no gênero opinativo. Desde o título da coluna ou do comentário, até as informações que vinham dentro da opinião. É válido a gente pensar que o jornalismo ele nasce, como diz Bourdieu, no encontro entre o news e o comments. Em todo news tem comments, em todo comments tem um news. Mas a potência e a liberdade de quem está no espaço da opinião é muito maior do que quem está no espaço da informação, o que não significa que você não localize, sobretudo no Brasil, né? É claro que isso não representa o universo brasileiro quando a gente vai para as mídias em gerais e também quando a gente vai também para o ambiente religioso. Mas isso diz muito de que o espaço da opinião, a pessoa se sente livre para não trazer a factualidade, para não pegar a factualidade. Nessa pesquisa, a maior parte da desinformação vinculava a vacina da Covid ao aborto. Então, como separar isso? Como você separar? Acho que o primeiro ponto é, daquele texto que está posto, o que é informação propriamente dita aí? E aonde eu vou buscar essa informação? Aonde eu posso confrontar essa informação? Eu não faço nem checar essa informação. E aí eu costumo dizer que, mesmo que você desconfie de um veículo jornalístico, vá em 5. Aquele link que é comum aos 5 está o fato. Ali reside o fato. Se ele aparece só aqui, mas os outros não replicam, ali não tem fato. Ou carece de uma maior apuração. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa procurar. Não significa que a opinião não seja importante, que não seja um espaço importante. É um espaço importante, é um espaço jornalístico importante, que transcende o processo da modernidade, mas ele precisa ser praticado com responsabilidade. Eu queria endereçar uma pergunta para a Marcele e para o Daniel, mas queria que você respondesse antes ainda, Ana. Eu acho que o público que está aqui, né, formado por mídia local, jornalismo local, gostaria de saber, por exemplo, como que um veículo local poderia fazer parte da rede, além de consultar todas aquelas fontes que você mencionou, né, checar o que cada parte faz, mas assim, seria possível, de alguma forma, um veículo local integrar a rede? Sim, sim, plenamente possível. Só entrar em contato com a gente. Normalmente, a gente faz uma reunião com a coordenação da rede para conhecer o veículo, para conhecer o que fazem, onde atuam. Nós temos parceiros que estão em Cruzeiro do Sul do Acre, em São Borja, no Sul, no Rio Grande do Sul, em Rondon do Pará, Cruzeiro do Sul, na Bahia, interior do Piauí, de onde eu venho, Teresina, mas também no interior, Ceará. Acho que nós não estamos nos 9 estados da Amazônia, mas estamos em muitos, no Pará, no Amapá. Então, a gente está em muitos lugares da Amazônia, mas a gente talvez não esteja em todos. Então, só entrar em contato conosco, aquela apresentação, acho que pode ser repassada, e lá tem o nosso contato, que é rncdbrasil@gmail.com. Obrigada, Ana. Marcele, uma provocação. A sua pesquisa mostrou, né, você falou que ela ainda era contida num território, ou seja, ainda não dá para extrapolar, mas a gente sabe que outras pesquisas também falam de que alguns territórios não valorizam os veículos comunitários ou não buscam prioritariamente os veículos comunitários para determinados tipos de conteúdo. Às vezes, para coberturas policiais, por exemplo, os veículos comunitários são os primeiros a serem consultados, né? Mas, às vezes, não para os demais temas. A provocação, já que temos na plateia e nos acompanhando remotamente também muitos veículos locais, é se o observatório tem problematizado, tem pensado em como fazer com que os veículos locais, comunitários, ganhem essa credibilidade e consigam ser mais representativos. Nosso objetivo, no momento, é conseguir aprofundar essa pesquisa, primeiro ampliar e aprofundar para poder entender realmente. Acho que existem muitas soluções a partir de perspectivas do lado de cá, sabe? E a gente quer entender a raiz. A gente quer compreender mais como tem sido essa relação das pessoas com
consumo mesmo de informação, consumo diário, como por que isso acontece, né, para que a gente consiga propor soluções para o lado de cá também. Eu acho que seria não seria interessante já falar aqui de uma possível solução sem a gente conseguir criar mecanismos de aprofundamento, de compreensão do que tem se desenvolvido nos territórios, né? Pode acontecer por questão de sustentabilidade, aí são possibilidades, né? Por sustentabilidade, a pessoa joga no Google e aí o que aparece primeiro não é o veículo do território, que geralmente é aquele veículo que não tem uma sustentabilidade financeira para estar lá ranqueado lá em cima. Então, ele não é o primeiro, não está lá entre os primeiros veículos. Pode ser isso, pode ser que a questão de confiança mesmo das pessoas sejam outras figuras em alguns territórios. Por exemplo, pode ser o líder comunitário, às vezes tem território que é o radialista, tem território... E aí vai sendo realmente diferente, a gente tem que mergulhar, entender um pouco mais, mas ter sempre em mente essas complexidades. Não é algo simples a discussão em torno da desinformação, e também ela está diretamente ligada à desigualdade do ecossistema de comunicação do Brasil. Então, a gente tem que entender que não tem uma solução fácil, né? Mas acho que a gente tem que voltar para a população. Se voltar para a população, discutir com a população, trazer a população para a discussão, foi o que nós buscamos fazer agora com a UFRJ, um curso com jornalistas. Então, tivemos ali muitos jornalistas dos principais veículos de comunicação tradicionais, independentes, e também a sociedade civil, para entender sobre a produção de informação no ecossistema digital, a partir da perspectiva também dos professores que não são geralmente as fontes, né, que são majoritariamente professores negros ali. Então, Davidson Fauzino, professora Rosane Borges, grandes nomes, alguns, outros grandes nomes, mas não tão conhecidos do grande público assim, mas que trouxeram um outro ponto de vista, uma outra perspectiva que não é a que está nos grandes centros de discussões. Então, incluir essas pessoas também, falar para elas, olha, quando vocês estão na internet, vocês estão produzindo informação nas plataformas, e quando você compartilha ou consome a desinformação, o resultado é esse. Sabe? Trazer essa responsabilidade também para a sociedade civil é muito importante, né? Não culpar, óbvio que não, mas trazê-los para entender como funciona o mecanismo, né? Esse é o papel do letramento também, que foi o nosso trabalho ali nesse curso durante esses últimos meses. Obrigada, Marcela. Eu imaginei que você não tivesse uma solução pronta, mas a provocação a gente tinha que fazer, né? Daniel, enquanto você estava falando sobre a questão das fontes, eu me lembrei, eu sou professora universitária há 11 anos, e lá no começo eu lembro de um TCC que era sobre o baixo uso de fontes femininas no jornalismo político, e eu, como trabalho no jornalismo político, trabalhava naquela época também, pensei, mas a maior parte dos cientistas políticos são homens, a maior parte dos candidatos são homens, né? E a provocação que é uma resposta padrão, né, que a gente introduz, né, e fala, aceita, né? Esse trabalho dizia assim, mas você já se perguntou se não tem uma fonte feminina que você poderia fazer um esforço de buscar para que houvesse mais pluralidade, né? E eu me lembrei dessa fala enquanto você apresentava a questão. Eu queria saber, essa questão de chamar os amazônidas para falar da Amazônia, quanto esse processo de sensibilização você já percebeu que já deu resultado? Tá, primeiro, bom demais você ter falado, até porque assim, nada a gente cria, né? Você se inspira com outras coisas e você adapta. Então, assim, acho que momentos como esse de um evento, acho que serve muito assim de inspiração para eu aplicar para a minha necessidade, para a minha realidade. E tem inúmeros projetos que isso aqui eu consigo tal. E o Banco de Fontes, ele é inspirado no projeto da Think Olga, que era a entrevista de uma mulher. E tem uma entrevista de um negro. E por que não pode ter uma entrevista de uma amazônida? Já que está todo mundo falando de Amazônia, com todo o respeito aos outros centros de conhecimento do país e do mundo, mas tem um negócio que chama extrativismo intelectual, onde muitas vezes é o pesquisador, que é o cara bolsista CNPq, que ganha 2, 3 mil reais, que passa o dia inteiro num mangue coletando dado, mas quem assina o artigo na Nature e dá entrevista para o The Guardian é o pesquisador que está em Oxford. E esse bolsista é citado na nota de rodapé.
Isso é extrativismo intelectual. E aí os grandes recursos de investimento em pesquisa no país estão no Centro-Sul, estão no Sudeste. Claro que eu acho que daí existe o interesse. Então, aí, beleza. Como é que o mundo, esse é o sistema tal. Não, aí que eu acho que o jornalismo pode ajudar se ele começa a dar mais espaço, não é dar voz, é dar mais espaço para as vozes que você tem na Amazônia, do conhecimento científico, do conhecimento tradicional, etc. E não é só uma questão de militância política, que também é, não que não seja político isso, uma decisão política, mas é principalmente para que, assim, implicitamente, você está conseguindo derrubar os estereótipos que existem sobre a Amazônia, que são inúmeros. Entre eles, então, assim, geralmente você pode pegar uma matéria nacional em que você está falando de povos tradicionais, você tem lá o ribeirinho falando, o indígena, etc. Aí você tem que ter, na prática jornalística, a base, né? Quem vai dar a autoridade que fala. Aí é um pesquisador da USP, com todo respeito à USP, que faz muita parceria, inclusive. Mas por que não um pesquisador da UFPA? Por que não do Museu Guild? Por que não um cara que está no Amazonas? E aí eu vejo o impacto disso quando... E aí eu estou encerrando, mas assim, quando eu vi assim, e tinha acho que 3, 4 meses, quando eu vi essa postagem, me pegou de surpresa, porque eu não conheço a jornalista. Eu erro muito o nome, mas eu acho que é Beatriz Falcão, salvo engano, que é a âncora da CBN. Ela fez uma postagem no LinkedIn, marcou a Amazônia Vox, e eu falei, cara, é isso. Em que ela falou, isso no primeiro trimestre, no ano passado, ela estava fazendo uma reportagem sobre a seca no Amazonas. Ela queria um olhar científico sobre o que estava acontecendo no Amazonas, só que ela queria muito entrevistar um pesquisador do Amazonas. E ela descobriu o Amazônia Vox, procurou com a palavra-chave clima, encontrou um meteorologista da Universidade Federal do Amazonas, entrevistou e tal. Então ela recomendava a plataforma para outros jornalistas. Aí eu falei, cara, é isso. Então acho que esse é o impacto, é colocar mais espaço, mais voz, etc. Que isso, no fim das contas, dá visibilidade, que daí dá recurso para investimento para as coisas que acontecem na Amazônia. É isso. É isso, então consultem também o Amazônia Vox. E com essa fala a gente encerra aqui o painel. Se a CMA tem alguma coisa urgente, nos avise. Se não for urgente, fica para o próximo painel, né? Urgente é seguir @Amazônia Vox, faltam 10 seguidores para chegar em 4.000. Gente, vamos fazer agora, podem seguir já a Rede esquecendo Nacional também de Combate à Desinformação. Já esquecendo também, Rede JP Comunicação. @Brage, todo mundo. rncd.org. @jornalistas pretos. Não, mas isso é importante, que é a maneira que a gente tem de driblar o algoritmo, gente. Seguir mostra relevância, e aí todo o conteúdo que a gente produz vai dar visibilidade. Então, seguir, por mais que você não vá depois consumir aquilo, ajuda a driblar o algoritmo. Então, por favor. Bora seguir já. E sem falar que são iniciativas incríveis que merecem todo o nosso reconhecimento e também o nosso follow, né? Então, parabéns para vocês, por favor. Eu estou esquecendo, gente. Diga. Estão abertas inscrições para o Prêmio Jornalistas Negros e Negras Mais Admirados do Brasil. Acesse lá o nosso site, vote no seu jornalista preferido, indiquem, dê essa oportunidade, né? Trazer mais protagonismo para o tema, para as discussões. Então, é isso, galera. Fica Obrigada. a dica. Muito bem, então... Alô? Bom, agradeço os nossos convidados mais uma vez. A Ana, o Daniel, a Marcélia, a mediação da Kátia. É um tema que certamente segue em pauta em diversos fóruns, em especial nesse ano eleitoral, porque a desinformação afeta comunidades locais, o jornalismo precisa cada vez mais mostrar o protagonismo para poder lidar com essa questão.